With Wu Jingolin and Zhou Xiaochuan in the background, Friedman issued the same call for shock therapy that China's package reformers had advocated. Limit the money supply by printing less money, and then liberalize prices, he told Zhao, adding that liberalizing prices would help bring inflation under control. Eu sou uma pessoa sem brio. Eu tô desde a semana passada pensando no Clóvis de Barros Filho, meu ex-vizinho, porque morava ali no Butantã e morava em Pinheiros, filósofo, marqueteiro, palestrante, pessoa incrível. E ele fala, você tem que ter brio. E o que é brio? O cara escreveu o negócio, velho. E você lê e não entende. Ele usa o exemplo do triângulo, né? Você tem que pegar o cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado vai dar hipotenusa ao quadrado, você tira a raiz, você acha a porra do x e você erra. O cara inventou o teorema e você não consegue aplicar, vai ser burra sem lá na cadeia. Eu sinto assim. Aliás, quando eu penso em conversa com o Farinazo, o Vassoler, eu acho que minha conversa com os caras não durava 2 minutos, que eu ia começar a falar um monte de palavrão, os caras iam me bloquear e a conversa ia acabar ali mesmo. E o Clóvis não, acho que eu ia. A gente fala palavrão pra caralho. Esse livro é maravilhoso, e mas ele é muito denso, eu vou ter que ler de novo. Mas assim, tem umas horas em que eu. A China inventou o negócio, cara. A China inventou uma reforma agrária que dá certo, ela inventou um controle de preço com preço liberalizado que funciona. A gente pode simplesmente copiar isso, mas a gente não está nem tentando. Esse livro fala do Delfim Neto, dá uma vergonha, dá vontade de cavar um buraco e se esconder. Puta que pariu, cara. A gente é extremamente eficiente. A gente aqui no Brasil nada dá certo. Aqui dá tudo absolutamente certo. Isso daqui é um resultado de um projeto muito bom, mas é um projeto para manter todo mundo fudido. E uma galerinha aí rentista. Isso impediu que a gente fosse invadido, isso impediu que a gente tomasse bomba democrática, mas puta que pariu. Às vezes eu fico jogando, escuto, aí eu volto, escuto de novo, aí paro de jogar, escuto mais uma vez, escuto lendo pro negócio aqui e penso, aí vou pesquisar fundamento na internet, eu acho que entendo, aí eu volto no livro, não entendo nada. Claro, assim, a parte que eu entendo em si ela já é maravilhosa, mas eu falei, cara, eu quero fazer uma faculdade para entender esse livro, eu quero. E o que dá tristeza é que no final disso daqui a gente pode ter uma receita que seja cara do Brasil e ela pode nunca ser aplicada porque não é de interesse. Me convençam aí que é de interesse que isso seja aplicado. E se tem um momento para que queira-se que isso seja aplicado, esse momento está chegando aí com a queda dos Estados Unidos. Esse vídeo não era nem sobre isso. A gente vai falar sobre tentar escapar do maniqueísmo e cair no outro. Porque eu tava vendo esse negócio aqui e isso daqui me lembrou muito o que tá acontecendo em relação àquele atentado terrorista que aconteceu na Rússia. E a gente precisa falar sobre isso. O que a gente pode falar sobre isso? Eu quero pedir ajuda para as meninas aqui. Eu sei que tem algumas mulheres e eu quero que vocês me ajudem a explicar isso para os meninos. Você já teve algum namorado mentiroso? Sabe aquele cara que tá mentindo pra você? Mas é uma mentira confortável, você fala, vou acreditar nisso porque me convém. Você já se meteu numa dessa? Imagina que você sofre com essa pessoa e chega uma hora que você fala, não, não dá mais, eu não tenho, não acredito em mais nada que esse cara fala, quero distância disso. Aí você tem dois caminhos ruins, né? Os dois caminhos são ruins. Mas eu quero que você me diga, você é inteligente, você não seguiu nenhum desses dois caminhos porque você é trouxa. Mas eu quero imaginar, né? Vou criar um exercício lúdico aqui. Você seguiu um caminho em que você falou assim: todo homem é mentiroso, então não acredito em mais nenhum. E aí você ficou extremamente cética e o ceticismo exagerado te leva à inação e você nunca mais transou, nunca mais arrumou um namorado, nunca
foi solitária pro resto da vida porque homem nenhum presta. Aliás, o princípio do incel é isso, né? Uma mulher ferra a vida do cara e ele nunca mais se relaciona porque ele acha que as mulheres estão em conluio com o governo para foder a vida dele. Ah, esse caminho é meio burro, certo? Então vamos pro outro. O outro é assim: toda mentira do mundo, toda mentira do universo está concentrada no meu ex. E se esse cara mentiu tanto assim pra mim, ninguém vai. Não sobrou mentira mais no universo pra ser contada. Então todos os outros homens naturalmente estão falando a verdade em qualquer coisa que eles digam. Você acha comigo que existem mais mulheres no caminho um do que no caminho 2? Porque o caminho um é errado, é limitado, você pode dizer o que você quiser a respeito dele. Mas o 2 é imbecil, né? Entende? E o que eu tô vendo? A história é contada pelos vencedores sempre. E os vencedores das últimas guerras, eles contaram a narrativa. Salvamos vocês do mal, salvamos a democracia, salvamos a liberdade. Hoje podemos ser todos glamourosos e sofisticados porque nós sabemos viver. Então tem toda. Porque a gente é honesto, não foi isso que te contaram? Que a Europa é rica do jeito que é e que os Estados Unidos é rico do jeito que é, porque lá eles não são preguiçosos, eles são honestos. Né? Francês não é preguiçoso. É trabalhador pra caralho. Então, como o brasileiro é preguiçoso e não honesto, porque a gente aqui é corrupto e vagabundo, então a gente não enriquece, não foi isso que te mandaram? Então a história ela está sendo contada pelos vencedores, e os vencedores estão dizendo aí que árabe, muçulmano é tudo homem-bomba, tudo terrorista, então eles te metem em medo e depois te afastam desse medo e te protegem dessa galera. Tô escutando uns gritos bem nervosos em algum lugar. E E aí, Hollywood e CNN, eles são a mesma coisa em módulo, né? Um mente a respeito da realidade e o outro cria ficção que é mentira, mas que é para fazer você acreditar que a CNN é verdade. Que eu tô pegando muito no pé da CNN, né? Já passou a época da Jovem Pan, agora aquilo que eu vou assistindo para mim para escutar aquilo que me incomoda, para eu saber como que pensa o outro, é aquilo que eu começo a fazer referência sem parar e aí eu fico chato. Hum. Então, parece que agora, com a democratização, né, com a internet, com o acesso à informação abundante, todas aquelas mentiras que eram escancaradas não estão cabendo mais, né? Você, mulher, que acreditou que o cara era fiel, tem 3 mulheres pedindo pensão na porta da sua casa. As 3 crianças são igualzinho o teu ex. Assim, não tem como esconder mais. Você fala, esse cara é mentiroso. E como o maniqueísmo ele é o que mais engaja, eu tô percebendo que a mídia em que eu confiava antes, porque aqui tava falando coisa que faz sentido, ela tá com um tom engajante. E eu não estou falando só do Farinazzi, estou falando de todo mundo. Tá vindo um tom aí de que se os Estados Unidos é o mal e se ele é o mentiroso, então o outro lado tem que ser o bem e ele tem que estar falando a verdade. E a gente precisa lutar contra isso, porque isso é perigosíssimo. A gente viu uma coisa na Rússia muito feia acontecendo. E é engraçado porque, assim, o Lucas ele me mandou uma coisa sensacional. Os caras não sabem quem mataram o Kennedy no meme, né? Não sabem quem explodiu Nord Stream, mas aí acontece um atentado na Rússia e os caras sabem exatamente quem foi. Foi o Estado Islâmico, eles têm certeza porque a inteligência deles tem controle sobre isso. É zoado? É zoado. E aí você fala, essa narrativa ela é tão patética que a outra tem que estar certa. E não, né? É, foi muito engraçado que assim que aconteceu, eu falei com o Lucas, eu falei, cara, o Estado Islâmico assumiu a autoria disso. E eu vou parafrasear o que eu escutei de um cientista político, né, formado em relações internacionais. Ele falou, o problema do Estado Islâmico é que ele não é o Estado e nem é islâmico. Genial. Então acho que acaba de explicar o que é o Estado Islâmico no rolê. O Trump falou que o Estado Islâmico é filho da Hillary. Pode ser da Michelle Obama. Ah, vou pensar o seguinte:
hipotético o negócio aqui, tá? Completamente hipotético. É um exercício 100% lúdico. Eu, Fausto, tô revoltado com lavagem de dinheiro, e aí eu vou num terreiro aqui e ofereço um trampo pros caras. Os caras mandam eu tomar no cu e me mandam embora. Eu daria certo com o Clóvis. O Farinato já tava banido, com o Vassoler também já tava banido agora. Aí eu fui em outro terreiro, eu falo assim, eu tô querendo contratar uns caras pra fazer um trampo pra mim, os caras falam, não, cara, a gente aqui não é disso aqui, não. Não, obrigado. Aí, no 53º terreiro que eu vou, os caras falam, porra, estamos precisando realmente de uma grana, porque tem uma criança doente aqui, a gente topa. Beleza. Dou um monte de pé de cabra, dou um monte de granada, os caras começam a quebrar um monte eles pegam uma lista de todas as drogarias que estão envolvidas em lavagem de dinheiro na cidade, e aí eles entram e tacam granada lá, explode e inviabiliza o negócio lá, porque os caras não ganham dinheiro mesmo, eles só lavam dinheiro. E aí limpou tipo 30% da- das farmácias que estão ali para lavar dinheiro e não para ganhar dinheiro. Porque aí eu vou finalmente ganhar dinheiro com a minha farmácia que não lava dinheiro, ela só vende remédio. Eu não quero entrar nesse submundo aí porque me cansa. Ahn, e porque não sei porque eu comecei a me informar sobre isso e parei porque eu não aguentei. Falei, não, isso aí eu vou parar de comprar remédio. Ahn, Aí esses caras são presos. E aí eles apanham pra falar quem foi que mandou, e eu não. E assim, vocês não sabem se ele falou a verdade ou não. Você não sabe. Porque você me conhece? Quem sou eu? E aí sai no jornal assim: Estado bandista faz atentados terroristas contra drogarias que vendem remédios para senhoras reumáticas. É isso que sai no jornal. Estado bandista. Qual que é o problema? Eles não são Estado. O PCC, não o Partido Comunista Chinês, o PCC brasileiro, o Comando Vermelho, eles são estados paralelos. Aí eu tô com preguiça de entrar na definição do que é um estado paralelo. Eu diria que até as igrejas neopentecostais falsas, não à toa, aquelas que têm, né, que é bancada no Congresso, eu diria que as igrejas neopentecostais elas são um estado paralelo, que tá ali muito próximo da bala, né, da droga. Agora, 40 pessoas num terreiro que eu contratei, eles são um estado paralelo? Claro que não. Isso é ridículo pensar que eles sejam. E aí eu posso dizer que tudo que aconteceu se explica pelo fato deles serem umbandistas? Não, honestamente é ridículo pensar isso. E é por isso que o Farenazo, corretamente, ele fala: não interessa quem fez, interessa quem pagou. O que o Farenazo está dizendo para vocês é que não interessa os caras que foram contratados para fazer o serviço, porque você sempre encontra gente que se submete a fazer um serviço pelo preço certo. Né? Pensa aí, se por 5 milhões você não dava um beijinho na pessoa que você mais odeia. Pelo preço certo, a gente sempre consegue encontrar gente disposta a fazer o serviço. E ele falou, você tem que ver quem que contratou esse negócio aí. E por isso que a desculpa dos Estados Unidos, que foi o Estado Islâmico, é esdrúxula, porque ele está querendo culpar a gente que... X. Você poderia ter gente do ISIS contratável para fazer esse tipo de coisa? Sim. Mas isso não explica quem fez o atentado, explica quem executou o atentado. Ontem eu fui lá cortar o cabelo. O cara. Assim, foi o cara que causou uma mudança na minha vida, foi o cara que decidiu alguma coisa sobre a minha vida, foi o cara que falou: Fausto, que esse cabelo aí não tá dando, não, vamos mudar, vamos, né, fazer um revamp aí na sua aparência. Não, não foi uma ação do cara, ele foi contratado, entre vários outros que poderiam ter feito isso, para fazer uma coisa que eu decidi que eu queria fazer. A pergunta aqui é: quem decidiu fazer isso daí? Né? E aí, esses canais que eu faço questão de recomendar para que vocês assistam, como a gente está no modelo dicotômico e numa plataforma perversa, sanguinária, que cobra engajamento a todo custo, o engajamento pelo maniqueísmo ele funciona muito bem. Então, se os Estados Unidos está mentindo, logo Rússia está falando a verdade. Entendeu?
Por que que eu inventei a história de você, mulher, que toda mentira do universo estava concentrada no teu ex, então todos os outros falam a verdade, e se você acredita que esse caminho é bom, é porque você é muito otário, então por que que na geopolítica isso não é evidente, né? Estados Unidos está mentindo, então por que que não fica claro que a Rússia pode estar mentindo também? Que, assim, o estado dos caras que apanharam para confessar, tendo apanhado daquele jeito, eu falava até que eu era uma bicicleta Caloi 10 marcha da década de 80. Eu falaria isso tendo apanhado do jeito que os caras apanharam. Então, do mesmo jeito que não vale nada a resposta de que foi o ISIS que mandou, eu acho que não vale nada a confissão de um cara que apanhou da forma que apanhou. Ele pode ter falado qualquer coisa. E ele pode ser o que a Rússia tá dizendo que é, mas ele pode não ser. Mas aí quando você pensa no quanto é conveniente que seja o que a Rússia falou que é, aí acende um alerta. Porque o Lucas está certo quando ele fala que o Putin ele está num ponto em que ele não precisa justificar, ele não precisa de um ataque terrorista para justificar os avanços que ele está fazendo, os ataques que ele está fazendo em Kiev, os avanços que ele está fazendo. Por quê? Porque a Ucrânia ela está colapsada. O espaço ali abriu, é só ele andar para frente. Não tem que fazer. Os cara quitaram e foram pro core. Se você não joga MOBA, você se lascou. Eles foram pro Nexus atrás do core, lá, desistiram de defender. E aí, assim, agora é natural que se avance. Só que o Putin, ele tem que não somente conquistar o território, mas ele tem que conquistar a retórica. Então ele quer ser visto como o salvador, e não como o cara que atacou cruelmente espaços. Então tem muitas nuances que a gente não tem que ter essa pressa de entender o que está acontecendo. Então veja a diferença entre o canal que ele só sobrevive nessa plataforma perversa se ele tiver engajamento, e ele só tem engajamento se ele for o primeiro a comentar com certeza absoluta o que aconteceu, e a dificuldade de saber o que aconteceu de verdade quando você vive num mundo onde está todo mundo mentindo para você. Então, agora que está ficando cada vez mais evidente o quanto Israel é bandido, o quanto os Estados Unidos é mentiroso e imperialista, invasor e assassino, agora que está ficando claro o quanto a Europa é exploradora do mundo inteiro, vocês têm que tomar muito cuidado para não caírem em conteúdo como esse daqui. Por quê? Porque aí você enaltece. Isso daqui é uma criação de soft power para a China. Então, tem uma repórter chinesa. Fazer juntos para uma meta. Isso é o sucesso desse 90% do que ela fala é verdade e é maravilhoso de escutar. Só que isso daqui é o rock invertido. Isso daqui é o rock invertido. E tá com um cara levantando bola o tempo inteiro para ela, e isso pode ser intencional ou não, ele pode ser inocente, né? Isso era para uma igreja pequena, você não tem como saber se o pastor que tá lá é ateu ou não é ateu. E o cara pode realmente acreditar, e ele pode tá realmente de fato, em conexão com Deus ali, e não com o sistema financeiro da igreja. Esse cara ele pode realmente acreditar no que ele está fazendo ou não, mas ele levanta bolas perfeitas para criar-se aqui um soft power e uma empatia no sentido de eu sempre soube que os Estados Unidos é mentiroso e a China que é boazinha. E aí ela vai cair em pontos em que a gente só quer colaborar, a gente não quer guerra, a gente não gosta de guerra, a gente não... A gente conversa, a gente só ajuda, a gente não gosta de guerra. É o seguinte, sem a China, a Rússia jamais invadiria a Ucrânia e o mundo não ia estar do jeito que está. Sem a China, a Rússia jamais conseguiria intervir no Níger para os caras expulsarem as tropas americanas e francesas dali. Sem a China, o Irã jamais conseguiria manter os Houthis fechando o Mar Vermelho do jeito que estão. Então, a China está jogando o fino do fino de Sun Tzu e ela está criando um mundo onde ela vai vencer a guerra sem precisar dar um tiro. Só que diferente dos Estados Unidos, em que ela está pegando arma e dando para vários países e falando se matem aí, que quando não sobrar ninguém eu vou e pego todas as riquezas para mim, diferente dos Estados Unidos, ele está falando, eu vou dar armas para vocês se livrarem da influência americana e europeia,
E eu vou dar condições e ferramentas de trabalho e vocês vendem o fruto de trabalho para mim e caem na minha zona de influência. Então vocês vão jogar de acordo com determinadas regras aqui que vai ficar melhor para todo mundo. Só que esse comportamento que ele está tendo está fazendo com que os países que estão pseudo se libertando. Não, não é pseudo. Os países que estão se libertando está fazendo com que eles travem guerras sanguinárias. E isso tem que ser visto. Então, assim, eu estou estudando a China há 2 anos. Se você é um fiel seguidor do canal, se eu escutar de você que a China só faz o bem e que a China é tudo que essa mulher aqui está falando e que a China ela é 100% paz e amor e ela tá só do lado de querer cuidar de todo mundo, eu vou ficar profundamente decepcionado com vocês porque a gente está falando de um torturador que a gente não conhece e que a gente vai ter que conhecer e que a gente vai ter que aprender a conviver com ele, porque afinal de contas a gente já está comprando o carro dos caras montado aqui no nosso país e a gente já está trabalhando para empresas gigantescas deles. E o que eu disse? Eu disse, tá todo mundo nas empresas americanas morto por dentro. Porque diferente de 2010, 2012, em que a pessoa tava falando, Fausto, pelo amor de Deus, me ensina inglês, porque agora minha carreira vai decolar e eu vou pro infinito e pro além, porque basta me esforçar, porque tem espaço para todo mundo, gigante acordou. Eu morro de saudade desse tempo. Esse tempo foi maravilhoso. As pessoas vinham pra aula com tesão, eu quero aprender a aplicar amanhã, porque depois de manhã eu já vou ser promovido. Esse mundo não existe mais. As pessoas que me procuram é assim, cara, eu preciso arrumar um emprego, ou então eu preciso sobreviver no meu, eu preciso aprender essa merda. Não é assim, não. Eu tô sendo injusto com os meus alunos. Puta que pariu. Mas alguns alunos específicos de empresas americanas que fazem aqui o que a França faz no Níger estão nessa situação. Tive uma conversa maravilhosa com a Roseli ontem, falar sobre a Accenture, assim, ó. Uau, tem uma conversa de 1 hora que eu tive com ela, depois de conteúdo para um mês aqui, né? Do jeito que eu sou prolixo. Mas não é porque essas empresas estão ficando inviáveis que a gente não vai ter outras empresas para as quais trabalhar. Só que a gente vai seguir um outro modelo, porque as empresas chinesas elas não são como as empresas americanas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar o modo de exploração das empresas americanas para ver que a chinesa não vai ser desse jeito, só que tem que ser inocente demais, tem que ser burrinha demais para achar que as empresas chinesas não vão vir aqui para explorar. Elas vão vir aqui para explorar. E elas são os torturadores que a gente não conhece. Então a gente vai ter que entender qual é o sistema, né? Qual é a mecânica da empresa chinesa. A única certeza que eu tenho é que ela vai pagar menos. A gente vai ter que entender como que funciona a empresa chinesa e como que a gente se defende dela e como que a gente usa ela a nosso favor para a gente conseguir se desenvolver. Se eles decidirem aplicar o que eles aplicaram lá aqui, aí a gente está bem. Se eles aplicarem um sistema aplicável a colônias chinesas, aí a gente está mal. E o problema é que a gente não sabe o quão mal a gente vai ficar. Porque a gente não conhece esse sistema, tem que descobrir como que ele é. Tá complicado. Então, tem muita merda acontecendo no mundo. E a única vantagem é que você é um carneirinho vendo 2 leões saírem no tapa. E talvez um deixe o outro tão debilitado que você, carneirinho, consiga fugir de um leão. É isso que a gente quer. Não é falar, nossa, finalmente o meu salvador tá ficando forte o suficiente para eu viver em paz e segurança. Não, não seja tolo. Seja tolo. Dá pra gente pegar 1 hora e 20 aqui e transformar em 4 horas e destrinchar cada fala dessa mulher e ver tudo que perigoso, tudo de perigoso que existe por trás de um monte de coisa deliciosa de se escutar, porque 90% é verdade, mas o espírito do rock está aqui com o símbolo invertido. Se você acreditar que a China é o que esses dois estão falando que a China é, e todo mundo ir na tua, a gente tá muito fodido. Eu não acho que a gente vai conseguir se salvar. E não acho que a gente vai conseguir salvar o Brasil, mas pelo menos a gente ficar bem nisso, sem ferrar ninguém, eu acho que dá se a gente estudar o suficiente para isso, se a gente se preparar o suficiente para isso. Vamos ver o que vai dar.